Agora, para darmos início às apresentações, convido ao palco René de Paula Júnior, responsável pela comunicação estratégica da empresa Zuri, uma plataforma low-code de transformação digital, que vai falar sobre o tema "E se o segredo para a transformação digital não estiver onde costumamos olhar, ou seja, nas tecnologias". René de Paula Júnior tem 22 anos de experiência no mercado web. Seu currículo inclui empresas como Microsoft, Yahoo, Sony e Localweb. René é também ex-aluno da Singularity University e consultor certificado em tecnologias exponenciais, tendo participado em 4 projetos na América Latina. Então vamos receber com uma salva de palmas René de Paula Júnior. Obrigado, Carlos. Eu espero que já tenham... Eu vou dar 3 segundos para eles tirarem uma foto comigo usando o terno, porque aí só para impressionar a família, porque vocês devem ter passado por isso, a família nunca entende muito bem o que a gente faz, assim a gente passa aquela impressão que a gente são pessoas sérias. Olha aí, bonito, hein? Vamos mandar para o papai. Ele não tem WhatsApp, mas eu vou dar um jeito. Bom, agora eu vou ver se eu me despo disso, senão vai ficar um pouco mais difícil a vida aqui. Meus caros, obrigado, Karen, pela apresentação. É sempre estranho quando a gente ouve a própria história, porque a narrativa parece próton, né? É sempre positivo, né? A gente sempre mostra o lado bonito das coisas. E resumindo esses 22 anos dessa maneira, parece que tudo faz sentido. Na verdade, é lógico, vocês sabem que a trajetória da gente é um pouco mais acidentada do que isso. Meu nome é René de Paula Júnior. Hoje eu trabalho numa empresa, #tamo junto, tá? Estamos todo mundo no mesmo barco aqui da transformação digital. Eu trabalho numa empresa chamada Zuri. Está aqui o blog da gente. A gente tem uma plataforma. O que é legal aqui, vocês passam por isso também. Como é que a gente explica o que a gente faz para quem não é da área? Para vocês eu posso dizer que é uma plataforma low-code, na nuvem, né, que a gente pode construir. Parece um pouco RPA, lembra um pouco automação, mas é ótimo. Tenta explicar isso para quem não é da área, para quem justamente a gente quer empoderar. Eu acho que até esse é um dos temas da palestra de hoje. Então, René de Paula Júnior, é muito fácil me achar. Peraí, falando em empoderar, me empoderaram aqui agora há pouco com o clicker. Vou pegar o clicker aqui. 1, 2, 3 e... eu posso mudar sozinho. Bom, é muito fácil me achar. René de Paula. Vocês só, por favor, não procurem por renedepaula.com.br. Não sou eu não registrei meu próprio nome. E renedepaula.com.br é um cara que eu conheci recentemente. É um doce de criatura e ele teve uma carreira muito mais florida do que a minha. Ele é fotógrafo de moda. Então, se vocês fizerem uma busca pelo meu nome e tiver gente em trajes meio sumários, né, em poses insinuantes, não fui eu. Nesse meio tempo eu estava programando HTML, sabe o que eu estava fazendo? Mas, gente, na verdade, o que eu quero ensinar para vocês hoje, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é esse slide. Acabou, a gente pode ir embora. Quem sabe o que é isso? Curiosamente, isso é mais velho do que eu, que não é uma coisa muito frequente, né? Isso é uma coisa chamada interrobang. Sabe o que é um interrobang? Em 62, um publicitário percebeu que ele estava sentindo falta de um sinal, né, de um sinal gráfico para expressar ao mesmo tempo espanto e ao mesmo tempo dúvida. Como é que a gente se vira normalmente? A gente faz uma interrogação, 3 pontinhos, né? Não, ele na verdade inventou o interrobang. E o interrobang existe. Se vocês que gostam de código, é ampersand, o jogo da velha, 8253, ponto e vírgula. Então esse código existe e eu acho, na verdade, uma das coisas mais fundamentais hoje em dia é a gente voltar a aprender a se espantar, mas mantendo a curiosidade. Então anotem aí interrobang, eu vou usar ele muitas vezes ao longo da palestra. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente tem uma coisa que é comum a nós aqui. A gente tem que estar muito atento, certo? Tem que prestar muita atenção, certo? Tem que estar focado, certo? Não podemos o quê? Comer bola. Comer bola hoje em dia é letal. Então eu vou fazer um teste aqui. Quem já conhece esse teste, por favor, né, segure a curiosidade, mas o negócio é o seguinte, é um teste de atenção. Quem aqui gosta de esportes? Quem não gosta de esportes? Grupo de controle, nós dois. Tamo junto, hashtag. Então o que acontece? Eu escolhi um esporte que é especialmente nervoso, especialmente ágil, que você não pode piscar um momento, porque senão você come bola. Que esporte que é esse? Basquete.
Tá bom? Então, o lance é o seguinte, vão ser 2 times de basquete, um time de basquete está com camisa branca assim, e o outro time está com camisa preta. E eu tenho um desafio para vocês, que é contar quantas vezes o time de camisa branca passa a bola. Tá bom? Posso soltar lá? Vamos lá. Ó, vamos lá. Time branco, time preto, certo? Vamos lá. Tac, 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 tac. Deu. Quantos? Quem viu o mico preto? Vocês vão ver o mico preto. Vamos lá, volta. Eu sou do tempo que fita voltava. Quem lembra que fita voltava? Vamos lá, Ó, tá jogando, certo? Tá, lá. Olha lá, quem tinha visto? Quem tinha visto? E ainda pagando uma de Michael Jackson? Hein? Bom, na verdade, ele fala do urso, né? Para mim, isso é mico, porque na verdade a gente paga mico. Isso é uma campanha para prestar atenção em ciclistas, porque ciclistas, cara, na boa, a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente foi treinado para ver outras coisas e a gente não vê. Por que eu estou mostrando essa história? Para vocês que trabalham com informação, na verdade, o nosso sistema operacional é mais ou menos um XP que nunca foi atualizado. Ele é cheio de furos, né? Ele é cheio de vulnerabilidades. E uma vulnerabilidade que a gente tem é a seguinte: quanto mais a gente presta atenção em alguma coisa, mais a gente deixa de ver o resto. Aliás, tem uma história engraçada. A minha mulher é advogada, e eu tinha mostrado esse vídeo para o sócio dela, e o cara ficou super feliz com essa história, e falou, vou mostrar para os nossos clientes e tal. E um cliente ficou tão fissurado com essa história do mico preto, que toda vez que eles propõem uma solução, não, mas deve ter um mico preto, aí não acaba nunca mais a discussão, porque ele acha que tem alguma coisa escondida. Mas, de qualquer maneira, a questão é a seguinte, eu tinha ao longo dessa semana, porque, porra, é uma responsa, eu estou abrindo um evento cheio de gente que sabe mais do que eu, falando com gente que sabe mais do que eu, que tem mais poder, mais budget, mais responsa, mais tudo. Eu falo, cara, é uma responsa, está aqui na frente de vocês. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, conversando rapidamente com o Eduardo Davi. Vocês já perceberam que a gente está reproduzindo uma coisa aqui que faz milênios que a gente faz? Desde a Grécia, a gente faz isso. A gente se senta no anfiteatro para ouvir alguém falar. Teve 2 evoluções. 1, eu não falo grego, 2, eu não estou pelado. Então já é um avanço, né, com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, por que a gente está aqui? Está tudo na internet, não é? Quando eu entrei nesse negócio de web lá atrás, uma das ideias é vamos colocar todo o conhecimento do mundo, por exemplo, aliás, eu aprendi no YouTube como dobrar a manga direito, tá? Eu nunca soube, eu aprendi no YouTube, ensina tudo, esqueci de dobrar. Mas, se está tudo na web, o que a gente está fazendo aqui? O que compele nós, seres humanos, a nos encontrarmos, a procurar coisas, né, a abrir para coisas novas, fazermos o contato? Por que é mais legal me ver pessoalmente do que me assistir num TED? Fica essa pergunta no ar. Por que isso? Tem alguma coisa que a tecnologia deveria ter substituído. Você podia me ver em 4K, você podia ver qualquer palestra dessas no YouTube, mas a gente vem aqui. Por quê? Porque nós somos pessoas. E a gente tende a esquecer, né? Não é? Mas nós somos pessoas. Então, vou avançar um pouquinho. Ao longo da semana, eu estava pensando no que preparar para vocês, mas ontem caiu uma bomba no meu colo. Ontem caiu uma bomba, que foi a seguinte. O LinkedIn tem notificação a cada 20 segundos, mas tinha uma notificação no LinkedIn e um cara tinha feito esse comentário aqui. Eu escondi o resto do texto, voltei no posto abaixo para ver se alguém conseguia fazer algum comentário sensato, somente eu. E falei, peraí, o que eu falei de sensato? Que, né, não lembrava o que era. Então, para dar um pouco de contexto, quem sabe o que é isso? Bicicleta amarela, Yellow Bike, certo? Que é uma startup que, pô, super celebrada, está vindo para o Brasil, vai dar um nome, disrupção, não sei do quê. Então, Yellow Bike, certo? Ok. Então, vou fazer um outro parêntese aqui. Alguns dias atrás, eu estava na inauguração do Cubo, que é aquele espaço de empreendedorismo e tal. Cara, fabuloso, fabuloso. A única coisa, porque imagina, todo mundo é bonito, todo mundo é jovem, todo mundo tem dinheiro, tudo funciona, é espetacular. O difícil é você sair de lá e voltar para a realidade do dia a dia. Mas quem está lá vive num mundo que é quase uma bolha.
Não escolhi a palavra por acaso. Bom, mas vocês sabem o que é isso então, né? Então tá bom. Aí eu vi um post que começava assim: super empreendedor, né? Os desafios de modelos novos aqui no Brasil sempre são maiores. Quem vence aqui, vence em qualquer lugar. Parece Frank Sinatra, né? New York, New York. Né? Você fala, puxa, que coisa empolgante. Que desafio que ele estava mostrando? Essa foto. Aliás, por coincidência, do lado de casa. O que é isso? É uma yellow bike, num carrinho de bicicleta. E ele falou, olha aí o desafio dos empreendedores, a gente tem que fazer isso acontecer no Brasil e tal. E aí vieram os comentários. Comentaram há pouco que o foco está na bicicleta. Aí o que o cara começa a falar? Da infraestrutura urbana. É verdade, né? Inovar no Brasil com essa infraestrutura é meio bizarro, mas o que aconteceu na minha cabeça? Interrobang. Falei, que comentário é esse? Aí depois tinha um outro comentário que era o seguinte: o negócio sobrevive porque a situação da foto está prevista no business plan. Bela foto para a keynote. O que eu pensei? Eu falei, cara, qual foi meu comentário? Que é por isso que ele falou. Eu falei, olha, o que me chamou a atenção foi um mendigo. O que me chamou a atenção nessa foto e que ninguém mencionou, PQP, ninguém mencionou, é um mendigo. É um cara sem teto, empurrando um carrinho, ressignificando a yellow bike, né, para dar um nome bonito. E foi isso que chamou a atenção do rapaz. Ele falou, porra, por que só um cara, né, prestou atenção nas pessoas? Lembra do vídeo do basquete? É isso. A gente fica tão focado em algumas coisas que a gente... depois eu fiz um outro comentário que eu coloquei aqui, que é um pouco cruel, que é o seguinte: ser brasileiro é não ver. Né? A gente aprende a não ver. A gente aprende a deixar de ver. A gente aprende a relevar, a ver só o lado positivo. Né? Então, isso não estava na minha programação, mas caiu no meu colo ontem e eu falei, cara, eu acho que isso tem a ver. Eu acho que vale a pena a gente começar o evento com algum contraponto ao hype, com algum contraponto àquele mundo reluzente dos empreendedores com todo o dinheiro do mundo, né, que ninguém está preocupado se vai quebrar ou não. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Isso, eu não podia deixar de falar isso. E aqui está o comentário inicial. O restante seguiu destilando seus melhores termos sobre business plan, mindset, afiação da rua. Fica a pergunta: em que Disneylândia vocês vivem ou acham que vivem? Tudo bem que rede social é vitrine. No LinkedIn todo mundo é competente, proativo, né, resiste a estresse, resiste a pressão, é vitrine. Mas, de novo, cara, botar a foto, na boa, de um mendigo e achar que você consegue transformar isso em alguma coisa inspiradora, não é muito fácil. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu acho que eu estou aqui nesse palco porque, na verdade, eu fico... Não sei se... Sabe aquele sonho que você tem? Que você fala, cara... Eu não passei naquela prova de geografia, meu diploma não vale porque eu faltei na educação física, aqueles pesadelos que a gente tem horríveis. Então eu falei, o que eu mereço estar aqui na frente de vocês? Por que será? Aí o que acontece? Eu acho que é porque em 2011, eu tinha o cabelo mais engraçado, desculpa, dress code nunca foi meu forte. Tá? Eu tinha ido para a Singularity University, não sei se vocês ouviram falar, é uma organização que fica lá no Vale do Silício. Eu fui para lá e o foco dos caras... Vocês já ouviram falar da Singularity? É daí que vem essa expressão tecnologias exponenciais, né? Daí que vem essa história. E desde então eu fiquei muito ligado a eles e acabei me certificando como consultor nessa história e acabei trabalhando em 4 projetos nessas 2 startups que nasceram lá da Singularity. Essa daqui é voltada para empresas, essa daqui é voltada para cidades. Né? Então tá bom, estava trabalhando lá com os caras... só para dar uma ideia, dar nomes aqui, esse daqui é o Kurzweil, é o Ray Kurzweil, que é o cara que escreveu o livro sobre a singularidade está próxima, doido de pedra, só para constar. Aliás, acho que ele é hipocondríaco, ele não foi pessoalmente, acho que ele viu que tinha latinos, eu não sei, ele não foi, e aí ele apareceu como um holograma. Né? Porque, na verdade, eu vou contar uma coisa curiosa, que é o seguinte, parte do discurso da singularidade é que daqui a pouco a tecnologia vai estar evoluído tanto que a gente não vai precisar mais morrer. E o medo dele é morrer antes. Então ele se entope de vitamina o dia inteiro, porque o medo dele, então, pelo sim, pelo não, ele aparece como holograma. Então está aqui o Ray Kurzweil. Esse daqui é um dos fundadores, é o Peter Diamandis, é o melhor vendedor do mundo, eu nunca vi. É o cara mais carismático, é assustador, é difícil você sair de lá com a carteira no bolso. E esse aqui é o... nem me fala.
E esse daqui é o Salim, que é o evangelista deles, que também é um cara absolutamente carismático, tem palestras dele no TED, falando sobre organizações exponenciais, tecnologia exponencial e tal. E é muito engraçado, porque eles acertaram a mão. Hoje você ouve tecnologia exponencial de gente que não sabe que existe a singular e de gente que não sabe o que é exponencial também. Mas pegou essa história, ganhou vida própria, virou praticamente um meme nas organizações, né? Então, esse era o ambiente lá, tá todo mundo lá bacana e tal. E aí, só para... na categoria interrobang, né, algumas coisas começaram a me deixar um pouco desconfortável. Parte do discurso dos caras, o Peter, ele é um cara que também tem um ego avantajado, né? Ele tem um site que chama o quê? Peterdiamandis, né, o nome dele. E lá tem, você pode baixar, inclusive, as leis de Peter. Eu acho que ele deve, cada vez que ele casa, ele deve dar isso para a mulher. As leis de Peter, as leis do Pedro. Eu sublinhei algumas. Se você não pode vencer, mude as regras. Se você não pode ignorar as regras, se você não pode mudar as regras, ignore-as. Você fala, hã? Hã? E aí eu lembro dessa história, não sei se vocês estão vendo, que essas bicicletas amarelas de qualquer cor, elas estão sendo substituídas por patinetes elétricos, certo? E muitas dessas startups de patinete, elas chegam numa cidade e desovam centenas, milhares de patinetes sem avisar ninguém. A prefeitura fica descabelada, porque aquilo gera um caos, gera um tumulto, e os caras falam, meu, lei é para os fracos, a gente não está nem aí, a lei tem que se adaptar à disrupção. Então é um pouco dessa pegada do Peterdiamandis. O que mais que tem aqui? A roda que range é trocada, nada bom. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa, o mais longo você vive. O especialista é aquele que te diz como as coisas não podem ser feitas. E burocracia é um obstáculo a ser conquistado com persistência, confiança e um trator se necessário. Então é uma personalidade encantadora, né? Alguém ótimo de ter como chefe, provavelmente, né? Mas eu já comecei a ficar um pouco incomodado. Eu falei, cara, desculpa, isso no Vale do Silício pode funcionar, mas eu moro no Brasil, não é assim. Não é assim, você não ignora, né? Você não sai fazendo as coisas que nem um louco, né? E aí o que acontece, aquela coisa... Isso é engraçado. Quando o Ray Kurzweil veio falar com a gente, ele veio falar sobre imortalidade. Imortalidade, a gente vai ser imortal. Ele falou. Aí no final eu pedi um microfone, eu não posso ver o microfone, é um problema freudiano, eu não sei o que acontece. Eu pedi um microfone, eu falei, posso fazer uma pergunta? Pode. Ele falou, olha, eu acho morrer legal, eu acho morrer fair, você não precisa me backupear, não precisa me prolongar, eu sou chato, não vale a pena me estender mais tempo, né? Tá tudo bem, eu acho morrer bacana. E isso cara, caiu super mal, porque os caras gostam disso. E só para ilustrar, esse é um dos evangelistas dos caras, que tem o livro La Muerte de la Muerte. Run, Forest Run. Essa tradução para português é fujam, né? A morte da morte. Eles vêm com um papo que eles chamam de transhumanista, né? Porque a gente agora vai ser transhumano. Eu falei, porra, a gente não consegue nem ser humano direito, transhumano como? E se for essa história de não morrer, quem vai não morrer primeiro? Acho que vai ser o Trump em primeiro lugar, o Sarney em segundo. Quem mais vai não morrer, né? Parar por aí, né? Bom, tudo bem. Aí o que acontece? Eu procurei no Google por exponencial, né? Falei, me mostra aí uma curva exponencial. Aí mostrou essa coisa aqui, ó, da Vector Stock, né? A coisa que sobe assim rapidamente, um cara com a pastinha correndo atrás. É o Trump, faltou só o cabelo laranja ali, mas a gravata é igual. Bom, aí eu falei, cara, desculpa, eu lembro da escola, exponencial não era bem assim. Não sei se vocês lembram, exponencial, na verdade... se você quer chegar no mesmo ponto de 3 maneiras, né? Ou de 2, a primeira maneira é não fazendo nada, você não chega em lugar nenhum, ou seja, flat. Né? A segunda é do ponto linear, certo? Aí a exponencial, hein? Olha aqui, mas, cara, durante um tempão não está acontecendo nada. Não é essa curva que eles costumam mostrar para a gente. Né? Tem sempre essa desculpa, não, exponencial cresce rápido pra caramba. Cresce rápido pra caramba na véspera, né? Durante um bom tempo. Na véspera, você está na metade. É sempre assim. Né? Então, é só para a gente... Mas, de qualquer maneira, eu acho que grande parte do encanto dessa proposta é que ninguém lembra do colegial direito. Né? O Excel faz tudo, não precisa se preocupar. E aí lançaram um livro, Exponential Organizations, que foi um golpe de mestre, posso falar mais a respeito depois, em que propunha esse diagrama, com o qual eu tive que trabalhar durante algum tempo, que demonstra o quanto a gente... não questiona muitas coisas. Então a história é a seguinte, existiriam empresas que são exponenciais, e o segredo da exponencialidade delas são 10 princípios. 10. Por acaso, um absoluto acaso, os princípios formam palavrinhas, ó, I,
ideas. Oh, Stefan, é claro que é coincidência, né? Não é que o cara fez as palavrinhas e depois escreveu. Não, não foi nada disso, claro. Marqueteiro é difícil. E aí, os 10 princípios exponenciais são divididos de acordo com o cérebro esquerdo, o cérebro direito, que a ciência já comprovou que não existe, mas tudo bem. E aí, estão aqui os critérios que aí vocês deveriam, se vocês quisessem ser exponenciais, né, vocês deveriam seguir. Por exemplo, uma empresa exponencial, ela é exponencial porque ela tem um dashboard. Então, você compra um, põe lá e fica esperando. Simples assim. Tá? Para quem vende dashboard é ótimo. Por exemplo, algoritmo. Se a tua empresa tem algoritmo, você também vai ser exponencial. Por exemplo, a receita de fazer café da dona Elma é um algoritmo, a gente vai ser exponencial a qualquer momento desses. Então, é uma série de princípios que, na verdade, me fazem lembrar... O que é isso? Uma torneira, certo? Mas, há muito tempo atrás, tinha uma história em quadrinhos no Estadão que se chamava Agar o Terrível. Vocês não precisam dizer que vocês conhecem, só que vocês nunca ouviram falar. Isso entrega a idade. Nunca ouvi falar, tal. Só conheço, como é que se chama? Bob Esponja. Então, o que acontece? O Agar era um viking, e o modelo de business model dos vikings era muito disruptivo, que era simplesmente matar a cristandade, saquear Roma e voltar cheio de dinheiro. Esse era o business model dos caras. Aí, num desses saques, o Agar volta para casa com um saco cheio de tesouros. Para quê? Para dar para Helga, que era a mulher dele. Ele chega: Helga, meu amor, voltei de Roma e trouxe um tesouro para você. Falei: meu amor, como você é um marido legal, tal. Aí ele puxa da sacola, do saco, né, do butim, essa é a palavra certa, uma torneira de ouro. Eu falo: nossa, meu amor, é de ouro, que coisa linda. Eu falo: você não viu nada? Aí ele pega e abre. Ele fala: que engraçado, em Roma saía água. E aí, para mim, isso, além do interrobang, esse é outro aprendizado de hoje, que é o seguinte, quando você importa essas ideias, aquelas não sai água, né? É fácil você propor coisas que no Vale do Silício você tem dinheiro infinito, a fundo perdido, recursos infinitos, tolerância a erro, uma lei... Cara, eu lembro, quando eu estava lá, pedi o microfone de novo, eu tenho esse problema desde pequeno, aí eu falei: olha, gente, legal, estou super empolgado, gostei desse papo exponencial, é mágico, né? Aquela coisa que faz você se sentir empolgadão. Mas eu falei: eu vou voltar para o Brasil, eu não sei se vocês conhecem, mas na verdade a máquina do tempo existe a máquina do tempo, chama avião. Você pega o avião, você volta do século XXI para o século XVI, que é capitanias hereditárias, que tem cartório, né? Essa é a máquina do tempo. Vocês não têm noção. Então, o que adianta a gente ficar aqui encantado com princípios exponenciais? Não esqueça do dashboard, compra um. É bom. Eu vou voltar para o meu país? Desculpa, não é assim que funciona, né? Mas mesmo assim eu continuei trabalhando com eles em vários projetos e tal, e sempre tentando chamar a atenção para o quê? As coisas não são universais. Aliás, eu até desconfio que talvez... Todo mundo aqui fez exatas ou não? Ufa, eu fiz meio exatas, meio humanas, eu estou um pé lá, um pé cá. Eu me lembro de exatas que tudo que você aprende é universal. Segunda lei de Newton, segunda lei da termodinâmica, leis de Maxwell, é tudo universal. Você pode estar na Zâmbia, na Estônia, tanto faz. Um transistor é um transistor em qualquer lugar. Mas pessoas não são, né? Não é assim que funciona. Então vamos ver se, por exemplo, esse é um carro elétrico, certo? O manobrista estava encantado com o carro elétrico. Qual é a primeira pergunta que ele faz? Qual é a velocidade máxima do carro elétrico? Se você olhar no manual, deve ser o quê? 120, 130? Se você morar em São Paulo, essa é a velocidade máxima. O carro pode ser exponencial, mas desculpe, 6 da tarde na Marginal, um camelo está fair enough. Então, as coisas não migram tão bem assim, né? A hora que a coisa cruzou a fronteira, o bicho pega. Só que normalmente gringo é soma duas coisas. O fato de ser gringo, o cara acha que... O cara liga a televisão, ele assiste Star Wars, o cara vai para um planeta no fim do mundo, os caras falam inglês. O que ele acha? Que tem IASIG no mundo inteiro, no universo, tem filiais do cultura inglesa em qualquer lugar. Né? Todo mundo fala inglês, todo mundo escova dentes, sei lá. E aí, então aí tem a primeira questão de ser gringo e a segunda questão de ter se bitolado nessa visão um pouco técnica demais, que as coisas são universais e não são. Então, eu lembro que eu estava num desses projetos com esses caras, era um projeto na Colômbia, em Medellín, que é uma puta cidade legal, não sei se vocês já foram para lá, por favor, é uma cidade bárbara, super empreendedora, bonita, Cartagena fica logo ali do lado, é super romântico, vão.
E aí o que acontece? Eu tinha que apresentar um projeto. E aí os caras queriam que eu usasse o quê? Tecnologias exponenciais, tipo drone, Watson, fala qualquer coisa, dashboards, né? Eu falei, cara, eu vou dar uma subvertida nessa história aqui. Eu vou dar um nó nesse negócio. E o nó funcionou tanto que a gente ganhou. Era uma competição, a gente ganhou. E quando eu fui fazer o pitch final, era um projeto voltado para a saúde pública. E aí todo mundo pensando em mapear o DNA, para pegar o DNA e colocar numa inteligência artificial, que ia montar um modelo preditivo, que ia conectar com todos os hospitais e as seguradoras. Eu falei, para. Eu falei, posso? A minha ideia é diferente. Eu não quero super tecnologizar essa história, eu só quero que as pessoas não fiquem doentes. Se elas não ficarem doentes, já está bom, a conta fecha, né? Se você evitar que uma pessoa fique doente, o sistema passa a funcionar melhor. Como é que você faz isso? Mudança de comportamento. Como é que você muda o comportamento das pessoas? Essa é a pergunta. Como é que você muda hábitos? Como é que você muda comportamentos? Pode colocar o Watson que você quiser, mas se as pessoas não aderirem, né, se as pessoas não adotarem, isso é engraçado, né? Se você não adota uma tecnologia, ela continua órfã mesmo, acho que é isso que acontece. E aí, como eu estava na Colômbia, eu fui num site muito bacana, eu recomendo esse livro para vocês, é um autor chamado Gerd Hofstede. Ele já faleceu, mas ele tem um site muito bacana sobre culturas e organizações, como os valores se distribuem pelo mundo. Eu vou dar o link depois. Tal. E ele tem uma ferramenta bacaninha que você coloca 2 países e ele compara. Então, quando eu fui fazer minha apresentação na Colômbia, eu fiz essa comparação aqui, ó. Colômbia versus Estados Unidos, certo? Quais são os critérios aqui? Hierarquia, que é relação com o poder, individualismo, masculinidade, medo da incerteza, orientação a longo prazo e indulgência. Tá bom. Olha esse índice aqui. Individualismo nos 2 países. Estados Unidos, 91. É uma cultura fortemente individualista, certo? Então, essa coisa do Peter Diamandis, as leis do Peter, né? Que é tipo F pontinhos o resto, né? Dane-se o mundo, eu sou eu, tal. Colômbia, 13. Então não adianta eu querer adotar, eu querer transformar alguma coisa se eu não levar em conta que o colombiano, como o brasileiro, como qualquer latino, é social. Ele se preocupa com a família, ele se preocupa com a comunidade. Ele não vai estar bem se ele não estiver conectado numa rede maior. Então, isso foi fundamental, isso foi chave. Foi alguma tecnologia? Não, foi levar em conta que as pessoas são diferentes e elas funcionam de maneiras diferentes. E se a gente não entender como as pessoas funcionam, cara, a gente pode comprar o brinquedo que a gente quiser, que não vai rolar. E um exemplo para isso, que é sensacional, é o seguinte, Réveillon, né? Resolução de começo de ano, fala, cara, esse ano vou entrar em forma, certo? Qual é a primeira coisa que você pensa? Comprar uma esteira fabulosa, né? Você entra, esse daqui eu peguei no Mercado Livre, esteira fabulosa, você compra a melhor esteira, aí você compra, põe aquele trambolho na sua sala, certo? Em algum lugar, aí o que acontece, 2 meses depois, ela está vendendo no Mercado Livre como sucata, é ou não é? Aliás, todos vocês aqui, eu tenho que solidarizar com vocês, a gente fala de inovação, mas o dia da gente é normalmente tendo que fazer essas esteiras velhas funcionar. Todo mundo lida com legado, com sistemas que estão caindo aos pedaços. Esse é o dia a dia da gente. Não é aquela coisa do cubo reluzente. Não, o dia a dia da gente é legado, certo? E eu fiz esse exemplo porque eu tive que vender uma esteira no Mercado Livre, eu já caí nessa, tá? Aí eles vendem, tá? Compraram. Mandaram uma Kombi lá e foram buscar a porra da esteira. Vai saber por quanto que a mulher vai vender. Mas então, na verdade, isso é para a gente lembrar que a gente se encanta com a solução mais fácil, com a solução mágica, com alguma coisa que livre a gente da lição de casa. Aliás, eu vou fazer vou compartilhar com vocês uma revelação. Eu tenho um amigo que é muito engraçado, super espirituoso, tal, onde a gente estava conversando, eu estava contando da nossa plataforma e tal. Ele falou, não, cara, sabe o que você não entendeu ainda, que o que muda o mundo é a preguiça. Eu falei, hã? Eu falei, é preguiça. Você tem um problema para resolver, se você der para um CDF, o cara fala, opa, um problema bom, agora eu vou, né, o cara já começa, né, a se preparar, até falando, então eu preciso estudar. Ele vai estudar, aí ele começa a preparar aquela solução cabeluda, que mostra tudo o que ele sabe fazer. Aí quando está quase pronto, fala, não, agora eu tive uma outra ideia. Cara, ele vai ficar 6 meses e não vai sair do lugar. Você dá para um preguiçoso, o cara faz uma busca no YouTube, como dobrar a manga da camisa, por exemplo, em 30 segundos está pronto. E a gente convive hoje, vocês estão lidando com Shadow IT. Shadow IT é isso. É o mundo da preguiça. Cara, o cara resolve em 5 minutos de qualquer jeito e dane-se. A gente tem que levar em conta, nós que somos CDFs,
Nós que ralamos, estudamos e gostamos de quebrar pedra, gostamos de coisas difíceis, a gente tem que levar em conta que a gente não é referência. Tá? A gente não é referência, não é assim que funciona, que o mundo é movido à preguiça. Vamos voltar para a história do exponencial, que eu acho que é legal, que eu quero voltar para aquele nosso amigo do carrinho de compras lá. Isso daqui é um economista, está uma citação dele que fala o seguinte: quem acredita em crescimento exponencial no mundo finito, ou é louco ou é economista, ou estudou na Singularity, que dá mais ou menos na mesma, qualquer um dos dois. Aliás, uma coisa engraçada, o Brasil é o país que mais manda a gente para a Singularity, eu nunca entendi por quê. Eu acho que é porque a gente, não sei se a gente é novidadeiro, eu não sei o que é, né? Você fica bem no currículo, eu não sei. Mas é bom a gente levar isso em conta, que é o seguinte: o mundo é finito, simples assim. Né? Então, outro aqui de um artigo muito interessante, o mito do crescimento exponencial. Eu posso dar o link para o artigo, mas o cara fala uma coisa interessante, que, na boa, a única coisa que cresce exponencialmente é coisa ruim. É bactéria, é câncer, é notícia ruim, boato, né? Isso cresce exponencialmente. O resto dá trabalho. 9 mulheres grávidas junto, né? Ninguém conseguiu fazer não faz o bebê em um mês. As coisas normalmente têm o seu tempo e nada pode crescer indefinidamente. Eu vou chegar num ponto interessante. Por exemplo, eu tenho visto recentemente o termo exponencial sendo usado para problemas. Na verdade, a humanidade é um problema exponencial, né? A gente reproduz que nem coelho, faz lixo pra caramba. Então, a única coisa exponencial aqui é o estrago que a gente está fazendo. Então essa notícia já está começando a ser usada de uma maneira um pouco torta. Alguns dias atrás, acho que foi dia 8 de agosto, vocês viram essa história aqui? Chama Earth Overshoot Day. A história é a seguinte: é um site bacana em que ele diz o seguinte: a Terra é limitada, ela pode oferecer um número X de recursos. Ela se renova, mas se a gente consumir demais, chega uma hora que ela não consegue se renovar, você entra no cheque especial. E aí o que eles chegaram à conclusão? Que a gente estava consumindo tanto que a gente já está entrando no cheque especial a cada ano mais cedo. Esse ano a gente entrou no cheque especial em agosto. Desde agosto, desde o começo de agosto, a gente já está no vermelho. A Terra não vai conseguir repor. E aí tem uma calculadora lá que é o seguinte: veja quantos planetas Terra você precisa. Eu preciso de 2,7. Eu não sei se é porque eu falo muito ou porque eu sou chato. Deve ser preciso de mais, eu não sei, mais microfone, eu não sei. Mas na verdade, o que eles vão ver? O seu footprint, como é que você vive. Você anda de carro, de avião, você consome carne vermelha, sim ou não? Você vai a pé, não vai de bicicleta? Aí você calcula o seu footprint, e o meu, que eu achei que fosse dar menos, né, deu 2,7 planetas. Esse é o tipo de raciocínio, de pensamento, que normalmente a gente não vê quando a gente vê o pessoal falando de tecnologias milagrosas. Que é o seguinte: cara, a gente está no vermelho. Né? A gente está no Brasil, a gente está na Índia, o mar está subindo. E vem aquele discurso, aliás, o Peter Diamandis, que é aquele cara das leis do Peter, ele tem um livro chamado Abundância, que segundo ele a gente não precisa se preocupar, porque a gente está entrando numa era de abundância. Não estou brincando, o livro está lá, eu fui no lançamento do livro, perguntei para ele coisas, ele não gostou. Abundância, então você fala: onde você está? Ele mora na Califórnia, né? E alguém perguntou: mas não está chovendo na Califórnia? Não, mas a dessalinização da água usando nanotubos de carbono, espero que não tenha pegado fogo na casa dele, certo? Vai esperar o nanotubo de carbono lá com um incêndio nas costas. Então, eu acabei me afastando desses caras porque logo que eu fui fazer o curso tinha essa frase na parede: nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas através de tecnologias exponenciais. Bonito, todo mundo quer um propósito. Você não quer um propósito? Você não quer impactar pessoas? Aí eu falei: pensando bem, um meteoro também impacta. Pensando bem, Brasília... Não, botar um alvo, né, em cima, tudo bem. O impacto por impacto. Eu falei: peraí, qual é o nosso critério para impacto? E como eu era bastante ativo na comunidade dos consultores, eu falei: gente, vamos lá. O que é um bom impacto? Se a gente quiser mudar a saúde na Colômbia, o que é um bom impacto? Quem que a gente beneficia primeiro? O que é mais importante? A gente fazer um unicórnio, uma startup de sucesso, ou de repente empoderar a população? O que é mais importante? Aí o que acontece? Belíssimas perguntas, muito bem. Aí, cara, parava por aí. E aí eu comecei a pressionar cada vez mais. Falei: gente, desculpa, vocês não estão levando em conta. Eu não vejo nesse framework, é legal que aqui eu posso falar framework. Nesse framework, eu não estou vendo nenhum valor humanista. Eu não estou vendo nenhum critério para o que é bom, o que é ruim, o que é felicidade, o que não é. O que é bom? Eu trocar pelo Samsung todo ano? Isso é legal? Sim ou não? Né? Se todo mundo quiser ter
sei lá, um iPad de último tipo no mundo, 7 bilhões de pessoas, e aí como é que a gente faz? E não tinha um quadro, a não ser o quadro óbvio, que é o quadro que? Resultado financeiro. E aí, não está aqui, mas saiu domingo, e também fiquei com isso na cabeça para comentar com vocês, um artigo extremamente interessante que falava o seguinte: gente, parem de pensar que o que está mudando o mundo são as tecnologias. Não é a tecnologia, não é o Uber, o aplicativo que está tirando os nossos empregos. Aí eu falei, pô, vou ler esse artigo, como assim não é? Ele menciona o seguinte: revolução industrial, máquinas a vapor, teares automáticos, foi isso que transformou o mundo. Ele falou, não, para, não. O que transformou foi que antes teve uma revolução industriosa. Ele falou, que revolução foi essa? Falou, antes de tudo isso, as pessoas tinham tear em casa. Tudo era artesanal, tudo era local, tudo muito pequenininho. Só que, num certo momento, alguém falou, vamos juntar todo mundo num galpão e vamos concentrar essa história e vamos trabalhar todo mundo junto? Então, primeiro você teve essa mudança social, essa mudança até de modelo de negócio. Depois, quando entrou a máquina, ela já achou tudo pronto. Porque que adianta você fazer um motor a vapor se o cara está em casa? Não é que trouxeram o motor a vapor, depois trouxeram as pessoas já estavam lá. Quando ele fala do Uber, por exemplo, ele fala o seguinte: na verdade, o emprego já começou a ficar instável, e muitos aqui sabem disso, da pior maneira, na década de 70, quando começou a reengenharia, quando começou a terceirização. Então, na verdade, essas disrupções, na verdade, elas estão pegando carona em disrupções que foram sociais, que foram econômicas, que foram históricas. Então, não foi o Uber que fez um monte de gente... Não, é porque tinha um bando de desempregados. Se não tivesse um bando de desempregados, ninguém ia se submeter a trabalhar de uma maneira quase vil, é a minha opinião pelo menos, para uma plataforma que só eles ganham dinheiro. Então, só para a gente parar, só para a gente botar lá o interrobang, que é o espanto com a dúvida, para a gente pensar até que ponto que é só a tecnologia que faz tudo. Pois bem, impacto. Alguém adivinha o que é essa foto? Hein? Tique, 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 tique. Posso chegar mais perto? Bicicletas. Lembra da Yellow Bike? Na China, vou até voltar, isso é um cemitério de bicicletas. Tá? Alguém mostra isso quando fala da Yellow Bike? Alguém mostra que deu errado pra caramba? Alguém mostra o impacto? O que você faz com isso? O que você faz com isso? Né? A gente... imagina, isso não aparece. Se vocês procurem cemitério, bicicletas, China. Olha lá, isso é uma matéria da BBC. Tá aí, é isso que a gente acaba esquecendo e eu fiquei feliz daquele post no LinkedIn me lembrar. Quando a gente pensa, quando esse papo todo, desse otimismo com a tecnologia começou, estava todo mundo otimista com o quê? Com o digital, com as plataformas, com as conexões e tal. Alguém está otimista com esse cara ainda? Alguém ainda está super empolgado com Big Data? Primeiro que, inclusive, pela legislação está cada vez mais difícil usar essas coisas. Né? Eu tenho amigos que trabalham com marketing digital, estão apavorados, porque agora eles não podem ficar mais pegando dado de tudo quanto é jeito. Eles vão ter que descobrir um outro... Até um colega meu escreveu assim, quem vai nos salvar? Eu falei, salvar do quê? De ficar, né, tripudiando com informação? Como salvar? Né? Quem vai nos salvar? Né? Quem vai salvar de vocês? Então, mas aí tem uma mudança no ar, eu espero que eu consiga transmitir isso. Quem é esse cara? Satya Nadella, presidente da Microsoft. Certo? Então vou voltar. Quem é esse cara? Esse cara é um garoto bem nascido no Vale, que entrou numa das primeiras melhores faculdades do mundo, né? Resolveu jogar tudo para cima, empreendeu em condições absolutamente extraordinárias. E eu tenho até uma anedota pessoal para contar. Ele veio para São Paulo em 2009, 2010. E ele fez um evento, ninguém ficou sabendo, porque foi um evento pequeno. E eu estava lá. Ele falou as coisas dele e tal. Não é uma figura que impressiona, para dizer o mínimo. Né? E aí, adivinha o que tinha lá? Um microfone, eu não resisti. Aí eu falei, tio, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Eu falei, olha, seguinte, o Facebook está se espalhando pelo mundo inteiro, tá? Você está vendo como é que isso está sendo adotado, as transformações que isso está causando, como é que as pessoas estão usando de maneiras diferentes? Aí ele parou e fez assim, não estou entendendo. Eu falei, deixa eu explicar. Estou na Microsoft hoje, mas eu trabalhava no Yahoo e a gente trabalhava com plataformas globais. Aí você pega a mesma plataforma, Messenger, por exemplo, Yahoo Messenger. Cada país adota de um jeito. De repente, na Coreia, só até os 12 anos, porque depois disso tem um outro que é mais safadinho, e ali não sei o que, o cara usa para não sei o que. Cada um usa de um jeito, você nunca sabe. Às vezes, o Orkut deu super certo no Brasil, na Alemanha foi um fiasco. Né? Então, eu falei, olha, a minha tese, continua sendo, é que a gente adota a tecnologia, a nossa imagem e semelhança. Aí ele deu outro passo para trás, ele falou, eu não acredito nisso.
porque eu acho que se você fizer uma tecnologia boa o suficiente, ela vai ser adotada da mesma maneira por todo mundo, porque no fundo todas as pessoas são iguais. Logo depois, o que veio? Primavera Árabe. Quém. E de lá para frente é um interrobenga atrás do outro. Quém, 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 quém. O cara está percebendo, não é assim. Né? As pessoas adotam as tecnologias como elas bem entendem. Aliás, a gente também tem o mesmo desafio que vocês, que é fazer um produto emplacar, fazer um produto dar certo. Eu te digo hoje que um dos maiores desafios para a gente não é a tecnologia, é entender o usuário. Quem disse que o usuário que a gente imaginou existe? Quantos dele existem? Existe, eu fiz uma persona, que tá bom, obrigado, tem quantos desses? Sustenta o negócio? A gente está levando em conta os receios, as dificuldades, as políticas da empresa. A maior dificuldade, às vezes, é justamente... E a gente esquece, a gente acha que fazendo um produto suficientemente bom, ele vai funcionar da mesma maneira. E sabe o que vai acontecer? Vai virar uma esteira no Mercado Livre enferrujando. Né? Então, o Satya Nadella, eu gosto do Satya pelo seguinte: primeiro, ele é indiano, os valores são outros. Provavelmente, eu não fiz a comparação, mas provavelmente a questão do pertencimento, a questão do social, deve ser importante. Ele não deve ser um cara individualista que nem o Mark, não é tipo dane-se o mundo. Então esse cara começou, não estou brincando, ele começou um evento há um mês atrás dizendo isso: haja de uma maneira que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Vocês já viram algum líder de tecnologia filosofar? Está parecendo o Gandhi, né? Cara, eu vi isso e falei, uau, o mundo mudou. O mundo mudou e a gente não está percebendo. É o macaco preto, é um mico preto. O impacto é um mico preto, poluição é um mico preto. Né? A gente não está percebendo que o mundo está mudando. Ele já percebeu. O cara aqui já percebeu. Quer ver uma outra coisa interessante? Na sequência, o Google lançou princípios para a sua própria inteligência artificial. Não sei se vocês viram. Seja socialmente benéfico. Evite criar ou reforçar viés injusto. Pense em segurança, seja accountable, que as pessoas saibam o que você está fazendo, incorpore princípios de privacidade, mantenha padrões altos de excelência científica e torne-se disponível para esse tipo de uso nobre. Por que isso aconteceu? Funcionários do Google estavam ameaçando fazer uma revolução porque o Google estava colaborando com o exército americano. O quê? Drones. Um software para reconhecimento de imagem para drones americanos matarem gente lá longe. Recentemente, agora está tendo outra revolução no Google, porque eles descobriram que o Google está abrindo os braços, por assim dizer, para a China. Ele está querendo fazer um mecanismo de busca de acordo com a cultura chinesa, para não dizer autoritário, ditatorial, censura, etc, etc, etc. As coisas estão mudando. Né? Por que eu acho que está mudando? Isso é engraçado, acho que todos nós aqui ficamos a vida inteira desenvolvendo aquelas coisas cabeludas, né? Aquelas interfaces horríveis que o cara tinha que usar porque não tinha como escapar, né? Dane-se, problema do usuário. Ele que se vire com essa história. Até o dia que o usuário pegou um iPhone. Ele falou, pera, dá para ser assim? Por que não é? Aí começou a cobrança da gente fazer coisas usáveis também, certo? Então a tecnologia hoje está cada vez mais na mão de todo mundo. Se está cada vez mais na mão de todo mundo, o que a gente tem que fazer? Entender todo mundo. Por exemplo, quer ver usos completamente inusitados? Eu estava esse final de semana no interior e eu estava num carro em que a pessoa tinha um grupo do WhatsApp que ficava avisando onde tinha blitz de bafômetro. Ou seja, as pessoas enchem a cara e depois ligam o WhatsApp para ver como vão chegar em casa sem escapando da polícia. Você fala, cara, eu acho que o cara que inventou o WhatsApp não tinha pensado nisso. Né? A gente está vendo que na Índia os caras estão mudando a maneira como o WhatsApp funciona, porque tem gente morrendo na Índia por boatos. Olha, tem gente raptando criança, boatos, morre gente. Né? Então você começa a perceber que a tecnologia está tão presente na vida da gente que a gente tem que aprender, não dá mais para ignorar, certo? Não dá mais para ignorar. Então, além do exponencial, vou falar isso muito rapidinho, o Google fez esse GIF animado com umas fotos que eu fiz, isso é um beija-flor. Isso é uma coisa engraçada, a gente passou a vida inteira pensando em eficiência. Né? Engenheiro pensa em eficiência, a empresa tem que ser eficiente. Mas eu li um livro interessante sobre biologia que ele fala o seguinte, pássaros como esse são absolutamente eficientes, é como um carro de Fórmula 1, nada pode dar errado. Então, quando eles se reproduzem, se alguma dos embriõezinhos tem algum defeitinho, morre na hora. Ele tem uma coisa super exigente, cara, porque se ele não for perfeito, ele não vai voar, não vai funcionar. Aí o que acontece? Eles são frágeis.
Mudou a temperatura, eles morrem. Tanto que tem pássaro que migra, o cara vai lá para o outro lado do mundo porque ele não vai aguentar o frio. Por quê? Ele ficou tão eficiente que ele não resiste a mudanças. E quer ver um outro exemplo aqui? Aves que migram assim. O que acontece? Nós sempre pensamos em termos de eficiência, mas talvez haja um outro pensamento. E aí o contraponto, eu não vou botar aqui porque é horrível, que é rato. Rato, o cara fala, olha, na boa, ao invés de ficar fazendo um ratinho de cada vez, eu vou fazer uma porrada de rato. E dane-se, porque morre meia dúzia, tanto faz, vamos tocando. E moral da história, os caras conquistaram o mundo inteiro. Esse é um outro tipo de visão que não prioriza tanto a eficiência, mas prioriza uma coisa que se chama complexidade, que se chama... Eu vou dar um nome para isso daqui a pouquinho. Cidades. Eu adoro cidades, tá? Aqui é Praga, aqui é Nova York. Cidades tem uma coisa curiosa. Pessoas morrem, exceto o Ray Kurzweil, que vai virar um holograma, já virou. Empresas morrem. Por quê? Porque o nosso corpo vai se tornando cada vez mais eficiente, tem uma hora que a entropia vence. Uma empresa se torna cada vez mais eficiente, o mercado muda, ela quebra, porque ela perde flexibilidade. As cidades não morrem. A gente bombardeou Hiroshima, voltou. Bombardeou Dresden, voltou. Detroit foi para o saco, voltou. Por que cidades voltam? Porque cidades, elas abrem espaço para complexidade, para encontros como esse. Na cidade as coisas são imprevisíveis, você tem espaço para experimentação, vem gente de fora, exceto quando o Trump bota um muro, não é? Então a riqueza da cidade e essa fecundidade que a cidade tem pode começar a inspirar a gente. Então eu vou apontar um caminho. Quem conhece os dois? Jacobs e Moses. Moses é um Maluf americano. Era um cara que adorava fazer estrada, rodovia, viaduto, porque ele achava que o mundo era da tecnologia do automóvel. Automóvel é o futuro, a tecnologia é disruptiva. Vamos fazer cidades para o automóvel. Brasília. Tá? Aí quando ele foi derrubar uma parte de Nova York, essa velhinha aqui, que é a Jacobs, ela falou, nem a pau. Cidade boa é uma cidade que você anda a pé, em que você reconhece o seu vizinho na rua. A hora que você não reconhece mais as pessoas na rua, a vizinhança é insegura. E ela lutou para preservar o quê? Falou, aqui você não vai passar viaduto, azar o seu. E se Nova York hoje tem o West Village, que é uma parte super bacana, é porque ela fez um contraponto que ela entendeu as pessoas. A hora que você bota as pessoas naqueles conjuntos habitacionais imensos, a criminalidade aumenta. Né? São alguns exemplos que eu acho legais. Tal. Mas se eu tenho alguma coisa para indicar para vocês, tem um curso muito bacana no Santa Fé Instituto que se chama Complexity Explorer. É um curso gratuito de complexidade. Aliás, a Poli, eu sou ex-aluno da Poli, a Poli agora está com um curso de engenharia da complexidade. Eu queria ter 19 anos de novo. Mas se bem que eu acho que eu não ia fazer Poli de novo, eu ia fazer, sei lá, alguma coisa mais florida, mas tudo bem. Mas, cara, explorem isso, porque esse é um caminho bacana. Tá, se vocês quiserem... isso daqui eu vou falar, vamos falar já, o meu tempo está acabando. Vocês lembram que eu falei para o pessoal da Singularity? Vocês não têm critério de bem-estar, vocês não têm critério do que é bom. Aí eu fui pesquisar, fui para a Grécia, né, os caras pelados lá. Aí o que acontece? Os caras pelados não tinham uma palavra para a felicidade, eles tinham uma palavra chamada eudaimonia. Você ouviu falar em eudaimonia? É tão difícil traduzir eudaimonia que uma das maneiras de você explicar o que é dividir em 6 princípios. Eudaimonia, que é o que você aspira, você quer, né, chegar, é você ter autonomia, você ser capaz de se desenvolver pessoalmente, você ser capaz de se aceitar, você ter um propósito, você ter domínio do seu ambiente e ter relações positivas. Eu acho isso sensacional. Eu acho mais legal do que happy, porque happy, convenhamos, é banana de pijama, do que fun, que é Disneylândia, né? Aqui, o que tem? Relações com pessoas, senso de propósito, aceitação. Hoje, quando eu penso em qualquer coisa, como é que eu empodero as pessoas, eu penso nisso. Eu tenho que levar isso em conta. Eu não estou falando com uma CPU, eu não estou falando com uma câmera que, por acaso, né, no meu caso é míope. Não, eu estou falando com pessoas. E eu acho que isso, para mim, é muito mais revelador de qualquer outra visão possível. O que eu queria comentar com vocês, eu tenho um site em que eu faço recomendações de leitura. O que eu estou lendo agora, e até os meus amigos estão lendo também, é esse livro Antifrágil. Vocês leram Antifrágil? Por favor, leiam, porque é um tapa na cara de muita coisa que a gente tomava como garantido, como certo, a eficiência, a coisa exata, a certeza, o planejamento. Ele fala, para. E sabe de onde vem a palavra antifrágil? Eu lembro que um cara até achou que era alguma coisa com agile, né? Não é agile, é só antifrágil mesmo. Que ele fala o seguinte, algumas coisas são frágeis, se acontecer qualquer coisa, quebra.
Tipo, uma pessoa, minha avó, quando tinha 99 anos, frágil, se cair, quebrou. Aí você tem coisas robustas, aqueles sistemas que você fica 2 anos construindo, nunca vai, né, fica tranquilo que ele é robusto. Mas tudo que é robusto é legal, pode vir uma incerteza, mas em princípio ele envelhece, ele fica para trás. E aí ele percebeu que existem coisas que não são, que quando acontece um imprevisto, ela aprende e melhora. Tipo o teu sistema imunológico. Se você for criado pela avó e ficar lá todo super protegido, cara, você vai ficar doente o resto da vida. Quem se expõe, o sistema imunológico aprende. Então, como é que uma empresa é antifrágil? Como é que a sua vida é antifrágil? É um puta livro legal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bit.ly, leia, vale a pena. Tem link para esses livros todos. Tá? Livros para esses livros todos. Eu acho que são boas provocações ao pensamento. bit.ly, leia, vale a pena. Esse PPT vai estar online também. Lembra aquela história do eudaimonia? Para mim, uma maneira de traduzir o eudaimonia é florescer. Como é que a gente permite que as pessoas floresçam? Como é que a gente permite que as sociedades floresçam? Como é que permite, né? Como é que se faz com que a vida continue fecunda? Eu acho que florescer é uma boa palavra para a gente ter em mente. Tá bom? E, da próxima vez, que alguém no LinkedIn ou no Facebook não perceber, comer bola, não perceber que tem alguma coisa passando ali que ele está ignorando, por favor, falem, olha, eu acho que eu só vi um mendigo. Tá? É isso que eu tinha para comentar com vocês, muito obrigado. Esse é o nosso tempo, né? É isso aí, muito obrigado. É isso.